Eu quero que você vá comigo, Salmos 119, verso 105. 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Diga comigo, passos, caminho. Vamos lá, gente, passos, caminho. Já pensou se esse ano, eu e você, a gente decide dar cada passo da minha vida pela palavra de Deus? Cada passo da minha vida, o que é que a Bíblia diz? Cada passo da minha vida, não o que eu acho que a Bíblia diz. Cada passo da minha vida ser dirigido pela palavra de Deus. A notícia é boa que a palavra de Deus é lâmpada, ou seja, lâmpada para os meus pés, traz claridade, traz clareza para os meus passos. Mas não apenas para os meus passos, Ele me dirige, Ele me traz o caminho. Muitas vezes você pode estar andando, tem muita gente andando, mas não sabe para onde vai. A Bíblia diz que, gente, faz toda a diferença. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, mas também me mostra o caminho. E qual é a importância da palavra de Deus? Eu quero trazer para você. Já pensou se esse ano a palavra de Deus é conhecida? É conhecida. Oséias capítulo 4, verso 6. Eu quero ler só a primeira parte de Oséias capítulo 4, verso 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí ele fala do líder, ele fala das famílias, ele fala das pessoas que esquecem a palavra de Deus. Ei, gente, o meu povo, ele diz assim, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Um dia Jesus Cristo estava conversando, e aí levantaram uma série de perguntas para Jesus, e assim: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, já pensou se esse ano a gente se torna mais sábio? Já pensou se esse ano a gente se torna mais prudente? Quem sabe essa palavra que você veio buscar hoje, assim, Deus fala comigo hoje. Como é que eu mudo a minha vida, Senhor meu Deus? Como é que muda a minha sorte? Ei, filho, filha, seja mais prudente. Seja mais prudente. Tenha mais juízo. Seja mais sábio. Gente, o texto fala, diz que eles estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus diz: vocês erram. E será que a gente vai insistir em errar? Por quê? Porque não conhecemos a palavra e nem o poder de Deus. E, gente, qual a importância da palavra? Segunda carta de Timóteo, 3,16. 2 Timóteo 3,16. Quero que a gente leia. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O 17. Não. O mesmo texto, 17. Diz lá: apta a ensinar todo homem, né? Ele diz assim, e é isso para que o servo de Deus seja completamente preparado a ponto de fazer todo tipo de boas ações. Ela corrige, ela me mostra o erro, ela me mostra, ela me fala, ela me dirige. Para quê? Para me mostrar como é que eu devo fazer e de forma correta qualquer ação. Ei, gente, já pensou se esse ano eu e você, a gente decide conhecer a palavra de Deus? E o que acontece quando eu conheço a palavra de Deus? Acontece que quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou perceber quem Deus é. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou perceber quem Deus é. Qual é o Deus que você conhece? Quem é o Jesus que você conhece? Quem é o Jesus que você
conhece. Eu acho interessante o livro de João, capítulo 7, verso 37, se não me falha a memória. João 7, 37. Jesus diz assim, ele fala que se você crê em mim, não é? João 7, é isso aí mesmo? Desculpe, deixa eu olhar aqui. 38, desculpe, 38, obrigado. 38, quem crê em mim? Vamos lá, gente, quem crê em mim? Quem crê em mim? Do seu interior fluirá um rio de água viva. Crê em Jesus, mas que parâmetro? Como diz a Bíblia. Ei, gente, já pensou se esse ano eu e você a gente decidir conhecer a palavra de Deus? Mas para que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Porque pela palavra eu vou saber quem Deus é. E eu vou perceber a natureza de Deus. Eu vou perceber que o Deus da Bíblia não é um Deus condenador, é um Deus salvador. Porque se fosse condenador, ele teria enviado um condenador. Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, como Salvador. A gente vai perceber, quando a gente começar a ler, conhecer a palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus é misericordioso, Ele é amor, mas Ele também é misericórdia. Lamentações fala lá que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Salmo 23, no final do Salmo 23, bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ei, você precisa conhecer o Deus da Bíblia, você precisa conhecer o Jesus da Bíblia, você precisa conhecer o Jesus da Bíblia, e quando a gente conhece o Jesus da Bíblia, a gente vai perceber que Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E quando o impossível bater na minha porta, a gente vai saber, o Deus da Bíblia é capaz de reverter na minha vida e na sua vida, porque eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. Eu preciso conhecer o Jesus da Bíblia, eu preciso conhecer. Mas também a Bíblia precisa ser conhecida para a gente conhecer Deus, mas a Bíblia precisa ser conhecida para a gente ser liberto. João 8,32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade os libertará. O 36, 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas o 36, se pois o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. E gente, já pensou se esse ano, eu e você, 2020, a gente decidir conhecer a palavra de Deus? A gente decidir conhecer a palavra de Deus, porque eu quero conhecer Deus, porque eu quero saber como Deus age, porque eu quero conhecer a natureza de Deus, porque eu quero conhecer quem Deus é, mas também eu quero conhecer a palavra de Deus para eu ser liberto. Liberto de quê, gente? Deixa eu falar para você uma coisa. Uma das coisas que a palavra de Deus nos liberta, ela nos liberta de uma falsa identidade. Ela nos liberta de uma falsa identidade. Quantas pessoas estão vivendo uma identidade que não é a sua? Quantas pessoas estão vivendo um eu que não é você? Ei, quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou perceber quem Deus é. E a partir do momento em que eu sei quem Deus é, eu vou perceber quem eu sou. Quem eu sou. Quando Jesus Cristo um dia estava com seus discípulos, ele perguntou: o que é que as pessoas falam de mim? O que é que as pessoas dizem quem eu sou? Quem que elas dizem? E será, Senhor, eles falam que o Senhor é isso, o Senhor fala que o Senhor é um profeta, fala que o Senhor é Elias, fala que o Senhor é isso. E assim, e vocês? O que é que vocês dizem quem eu sou? O que é que vocês falam de mim? E aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro revela quem Jesus Cristo é, Jesus começa a dizer: pois eu vou dizer quem você é. Você é
Pedro, e sobre esta pedra, eu, sobre esta rocha, eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, você quer saber quem você é? Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz quem você é. Efésios capítulo 1 diz que eu e você, nós somos filhos de Deus, que nós somos perdoados, que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Cristo Jesus, nós somos predestinados antes da criação do mundo, para a gente ser santo. E Efésios capítulo 2 fala que eu e você, nós estamos assentados com Jesus, acima de principados, potestade. A Bíblia diz que em Jesus, eu e você, nós temos autoridade. A Bíblia diz, ei, você não é para correr do diabo, ele é que tem que correr quando você sabe quem você é, porque Jesus disse que para mim e para você, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Sabe por quê? Que às vezes você corre do diabo? Porque você não sabe quem você é. No dia que você souber quem Deus é, quem Jesus é e quem você é, ele vai correr de você. Não é você que vai ter medo dele, não, é ele que vai ter medo de você. Conhecer a palavra, gente, conhecer a palavra, porque a palavra vai falar quem Deus é, a palavra vai dizer quem eu sou, a palavra vai me libertar. E, gente, quando eu conheço a palavra, eu vou ser mais sábio. Sábio. Provérbios 2, verso 6. Provérbios 2, verso 6 diz: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca, da sua palavra, ele me faz uma pessoa sábia, conhecedora e entendida. Da boca do Senhor. Nunca se produziu tanto conhecimento hoje. Nunca se fez tantas pessoas intelectuais. Mas hoje, cada vez menos se produz pessoas sábias. Pessoas intelectualizadas, pessoas intelectuais, pessoas conhecedoras. Mas só a Bíblia, só Deus é capaz de transformar a gente em pessoas sábias. Em pessoas sábias. Já pensou se esse ano a gente conhece a palavra de Deus? Mas também eu oro para que esse ano a gente não apenas conheça a palavra de Deus, a gente pratique a palavra de Deus. A gente pratique a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versos 22 e 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o que, gente? Feliz naquilo que fizer. Gente, a palavra de Deus, a Bíblia, não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas mudar a nossa vida. E ela só muda a nossa vida se ela for colocada em prática. Não é o quanto a gente conhece da Bíblia, mas o quanto a gente pratica daquilo que a gente conhece. Jesus fala, uma das definições de um sábio, quando Jesus termina ali um estudo que a gente conhece como o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 diz assim: porque o sábio é aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Sábio é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. É comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, rios vieram, tempestade vieram, bateram contra aquela casa, ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Está bonito, está lá, está construído. Mas quando chega na provação, quando chega na dificuldade, ele diz que bateu chuva, bateu uma tempestade, rio pegou aquela casa e ela caiu e foi grande o seu prejuízo.
Gente, 2020 vão ter momentos onde a gente vai ser testado. 2020 vai ter, com certeza nós teremos momentos onde haverá tempestade na nossa vida, onde a gente vai passar por dificuldade, mas a Bíblia garante, se eu e você, a gente conhecer a palavra de Deus, mas se eu e você, a gente praticar a palavra de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis, porque a Bíblia tem poder, a palavra de Deus tem poder. Eu acho interessante esse texto que a gente acabou de ler. Eu quero que ponha de novo Tiago capítulo 1, versos 22 e... Tiago, eu li o quê? Tiago 1, 22. Eu quero ler de novamente. Ele diz assim, né, gente? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E aí no 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. 24. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Gente, eu tenho aqui um espelho. Para mim, espelho é para a gente se olhar. Pode ser que você tem um espelho para aumentar, os arquitetos não colocam um espelho para aumentar o ambiente, mas quando você vê um espelho, você faz logo assim, né? Passa lá. Gente, espelho nos livra de muita gafe, mico. Vamos supor que eu não sei que meu cabelo está todo assanhado. E aí eu pregando e vocês rindo. E eu não sei o que está acontecendo. E você prega, eu pregando. E aí, Jesus te ama, Jesus tem poder. O que esse pessoal está rindo? Aí, pastor, o seu cabelo está horrível. Como é que eu sei, gente, que meu cabelo está horrível? Vixe, rapaz, que ponte, rapaz. Peraí, vou ajeitar aqui, peraí, dar um jeito aqui nele. Peraí. Gente, se um espelho faz uma diferença no nosso exterior, a palavra de Deus faz uma diferença no nosso interior. Escuta essa, se o espelho natural nos direciona para a gente ficar melhor no aspecto exterior, a palavra de Deus vai conduzir a minha vida e a sua vida naquilo que agrada a Deus. Já pensou se esse ano eu e você a gente decide conhecer a palavra, mas esse ano a gente decide praticar a palavra, colocar em prática a palavra de Deus, e o que é que ela vai fazer? Ela vai direcionar a minha vida, ela vai fazer com que a gente venha fazer coisa certa, ela vai direcionar para a gente ser mais sábio. Já pensou se eu e você, a gente decide esse ano colocar em prática a palavra de Deus, e se o espelho natural faz com que a gente pareça melhor diante das pessoas, e o espelho nos ajuda a estar melhor diante das pessoas, a nossa aparência, a palavra de Deus não apenas vai mudar a nossa aparência, a palavra de Deus vai mudar o nosso coração. A prática da palavra de Deus. A Bíblia fala, despojando de toda imundícia, de toda e qualquer sujeira, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Salmo 23, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado a um homem que como uma planta, cuja folha não murcha, o fruto dá no seu devido tempo, e tudo quanto ele realizar prosperará. A Bíblia diz que o conhecimento tenha a sua importância, mas a prática da palavra de Deus tem o seu poder. É a prática da palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Palavra conhecida, palavra praticada,
Palavra declarada. Palavra declarada. Há um poder quando a gente declara a palavra de Deus, eu quero explicar para você. Mateus 17, 19 e 20. Mateus 17, capítulo 17, versos 19 e 20. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Ele irá. Nada será impossível para vocês. Ei, gente, conhecer, praticar e declarar. A palavra de Deus declarada, a palavra de Deus dita, a palavra de Deus expressa, tem o seu poder. Tem todo o poder. Salomão, livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz o seguinte: que a morte e a vida estão no poder da língua, quem a bem a utiliza gozará dos seus frutos. A morte e a vida estão no poder da língua, quem a bem a utiliza gozará dos seus frutos. Há algo maravilhoso naquilo que nós falamos. Há algo já fantástico quando nós temos sabedoria na nossa maneira de falar. Agora, já imaginou, gente? Se há um poder naquilo que a gente fala, você imagina o poder da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus precisa ser declarada? Hebreus capítulo 11, eu quero que você vá comigo, Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Primeiro ele fala sobre a definição de fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outro texto diz: fé é certeza e convicção. Verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E é o 3 que eu quero chamar a atenção. Estão comigo, gente? Olha o 3. 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Foi formado pelo que, gente? Pelo que, gente? E o que é que aconteceu? De modo que aquilo que se vê foi feito do que é visível. E aquilo que se vê, como é que ele veio a existir? Pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus. E disse Deus. Se você pega Gênesis capítulo 1, a gente não vai ler. Você vê diversas vezes. Vale a pena você pegar Gênesis capítulo 1. E você vai ver, e disse Deus. E disse Deus. E disse também Deus. E disse Deus. E disse também Deus. E disse 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 Deus. Na minha Bíblia está toda marcada. E disse Deus, 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 e disse Deus. No último verso, Gênesis 1, 31. E viu Deus. E viu Deus. Porque ele disse, ele passou a ver. Por que a palavra de Deus, já pensou se esse ano eu conheço a palavra, mas também eu pratico a palavra? Já pensou que eu começo a declarar a palavra? Naquilo que eu quero ver, eu preciso falar. Vocês não entenderam? Aquilo que você quer ver, você precisa declarar a palavra. O que é que você quer ver na sua família? Declare a palavra. O que é que você quer ver na sua saúde? Declare a palavra. O que é que você quer ver na sua alma? Declare a palavra. O que é que você quer ver na sua vida profissional? Declare a palavra. O que é que você quer ver? O que é que você quer ver? Ei, a palavra precisa ser declarada, porque aquilo que eu quero ver, eu preciso falar. Um dia Jesus estava dando um estudo maravilhoso e chegaram uns pescadores, discípulos de Jesus. E quando eles chegaram, eles disseram assim: voltem e joguem de novo a sua rede. Eles chegaram e disseram assim: Senhor, peraí, só um minutinho. Nós passamos a noite toda pescando e a gente não pescou.
Não está escrito, mas na minha cabeça, quem sabe os pescadores estavam dizendo assim: Senhor, a gente é pescador, a gente entende. Esse mar aqui a gente entende do mar da Galileia, a gente entende, assim, pelo que eu sei, o Senhor entende de madeira, entende de móvel, você é carpinteiro. Mas eles não fizeram isso não. Jesus diz assim: olha, voltem e joguem a rede ao mar. Diz: Senhor, passamos a noite toda pescando, mas sob a tua palavra nós lançaremos a nossa rede. O que é que aconteceu, gente? Eles tiveram a maior pesca jamais vista, pela palavra. Jesus chega para Lázaro, 4 dias morto, e ele diz: sai, Lázaro, sai. Palavra. Jesus é a palavra. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Quando a gente confessa a palavra, a gente está confessando Jesus Cristo, o que Jesus Cristo diz. Já pensou, gente, se esse ano eu conheço, eu pratico, mas eu começo a declarar a palavra. Quem sabe o que é que você precisa ser? Um profeta dentro da tua casa. Declare a palavra dentro da tua casa. Declare a palavra dentro da tua casa. Declare a palavra dentro da tua casa. Não como um amuleto, não como um amuleto, né? Não, mas não é apenas, não. Abre a Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia aberta em uma mesa. A Bíblia aberta numa mesa é um livro. A Bíblia declarada, conhecida e praticada se torna um poder. Se torna um poder, um poder, um poder. Deixa eu contar a minha experiência para vocês. Primeira vez que eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tinha 14, 15 anos de idade. Primeira vez que eu li a Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse. Eu me considero, e aqui para inspirar você, porque se eu consigo, você consegue também. Eu me considero acima da média em leitura de livros diversos. Mas o meu livro de cabeceira é a palavra de Deus. Quantas decisões sábias pela Bíblia. Quantas decisões acertadas pela Bíblia. Quantas experiências pela Bíblia. Quantos momentos difíceis da minha Bíblia. Ela foi meu consolo. Quantos momentos decisivos na minha Bíblia, na minha vida. Eu me lembro que quando a gente começou a igreja, muitos já conhecem a minha história. Controle ali da Marquise. E eu cheguei para o meu pai e disse: pai, a gente começou a igreja, depois de 4, 5 anos eu saí da Marquise e assumi a igreja de tempo integral. E eu cheguei para o meu pai, disse: pai, vou tomar uma decisão, queria que o senhor orasse, me ajudasse. Eu estou saindo aqui da Marquise e eu quero assumir a igreja. Filho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faz isso não. Filho, pelo amor de Deus, que é isso? Papai, assim, o papai sempre me ajudou e era um profundo conhecedor da palavra de Deus, mas naquele momento ele não enxergava o que eu enxergava. E saí de um local onde, entre aspas, segurança. E aí eu percebi que segurança não é um lugar, segurança não é uma coisa, segurança é uma pessoa, segurança é Jesus Cristo, segurança é propósito de Deus. Mas por quê? Por que essa decisão? Porque eu comecei a estudar a Bíblia. Eu disse: Senhor, meu Deus, eu vou tomar essa decisão. Eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor fale comigo, o Senhor fale comigo. Eu me lembro um dia muito crucial na minha vida. Eu estava lendo Joel. E no livro de Joel diz lá: eu te darei o cereal, eu te darei o vinho, e eu te darei o óleo. Não faltará o cereal, não te faltará o vinho, não te faltará o óleo. Sabe o que é isso? Deus estava falando para mim: Costa Neto, não faltará. Eu vou suprir todas as tuas necessidades.
Vinho na Bíblia significa alegria, qualidade de vida. Você vai ter qualidade de vida, não faltará qualidade de vida. Costa Neto pode ir, porque não faltará sobre a tua vida óleo. E óleo representa a pessoa do Espírito Santo. Ei, gente, foi de base da palavra de Deus que eu disse assim: é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, baseado na palavra de Deus. Sabe o que acontece com muitas pessoas, gente? Elas leem a Bíblia no último, terminando o segundo tempo, já começando a prorrogação do dia. 11h30, meia-noite, 1h da manhã vai ler a Bíblia. Aí chegam para a gente: pastor, não sei se o senhor, mas é impressionante, toda vida que eu leio a Bíblia, o diabo fica atacando, me dá um sono. É impressionante, quando eu começo a ler a Bíblia, eu já me peguei, pastor, com a Bíblia aberta. E quando eu acordei foi de manhã, a Bíblia estava aberta. Pastor, é guerra espiritual. Eu disse: não é cansaço. Já pensou se você começa o teu dia lendo a palavra? A neném, minha esposa, há 10 anos ela faz isso. Esse ano é o ano número 11, 11º ano. 10 anos ela começa em janeiro a ler a Bíblia. Gênesis, quando ela chega no final de dezembro, ela diz: amor, terminei a Bíblia. Eu coloquei o objetivo de ler a Bíblia esse ano 2 vezes. O ano passado, eu coloquei uma meta na minha vida de ler pelo menos 3 vezes o Novo Testamento, li 4. Eu não sei quantas vezes eu li no ano passado Salmos, Provérbios. Salmos, Provérbios. Provérbios nos dá sabedoria diante dos homens. Salmos nos capacita a sermos sábios diante de Deus. Ei, gente, palavra de Deus. Palavra de Deus. Ah, pastor, o meu problema é que eu não entendo a palavra. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que se chama fundamentos. Fundamentos. Antes do culto, você pode ter aula aqui e conhecer a palavra de Deus. E, gente, eu uso muito o aplicativo YouVersion. É um aplicativo da Bíblia fantástico. Nesse aplicativo, se você não tem, vale a pena você baixar gratuito. O bom é Meus Planos. Você clica aqui, Meus Planos ali. Você tem planos de leitura da Bíblia em um ano, de leitura do Novo Testamento, de cartas do apóstolo Paulo. Você tem planos da Bíblia sobre casamento, sobre como vencer depressão. Tem um plano maravilhoso do Craig Groeschel chamado Hábitos, estabelecendo hábitos, maravilhoso. E, gente, já pensou se esse ano você decide conhecer a palavra de Deus? Já pensou se esse ano você não apenas conhece, mas você começa a praticar a palavra de Deus? Ei, não despreza os pequenos começos. Começa a ler todo dia, começa a ler todo dia, começa a ler todo dia. Deixa Deus falar para você todo dia. Deixa Deus falar com você todo dia. Já pensou se você decide conhecer? Já pensou se você decide praticar? Já pensou se você começa a declarar a palavra de Deus? Lógico que esse ano vão ter momentos de trevas, momentos escuros, momentos onde eu e você a gente não vai enxergar nada. Nós não vamos enxergar nada. Vai ficar tudo escuro. E eu e você a gente não vai saber como agir. Porque está tudo escuro. Onde é que eu vou, Senhor? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Meu Deus, como é que eu vou? Não estou enxergando nada. Mas decida pegar a palavra de Deus. Porque quando você pegar a palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para os teus pés, luz para o seu caminho. Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. É isso que a palavra de Deus vai fazer.
É isso que a palavra de Deus vai fazer na sua vida. Você pode dar glória a Deus, glória a Deus. Lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus. Gente, eu tenho absoluta certeza que esse ano vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E a gente vai experimentar o poder de Deus. A gente vai experimentar quem Jesus Cristo é. A gente vai viver a nossa verdadeira identidade. A gente vai desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Ele tem para nossas vidas. A gente vai perceber que Ele é inigualável. Ele é invencível. Ele é todo poderoso. E eu quero que você fique de pé.